Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Crítico do Sofá. Meu nome é Márcio e esse filme não permite entradinhas engraçadas. Meu nome é Amanda e esse filme é basicamente Clube da Luta. Meu nome é Luísa e eu ainda estou chocada e digerindo esse filme, cara. E hoje a gente tem aqui com a gente dois convidados especiais. A gente tem o já recorrente Adriano Pesa. Pesa, dá um oi aí para o pessoal. E aí, galera, esse filme aí deveria ter censura há 21 anos acompanhado dos pais. E também fazendo a estreia dele aqui no nosso podcast é Lucas Drummond. Lucas, dá um oi aí pro pessoal. Oi, gente, meu nome é Lucas e, cara, Coringa me dá mais medo do que o Pennywise nesse filme. Ah, com certeza, ainda mais se for o Pennywise do It 2. Não vamos entrar nesse assunto, né? O assunto é outro dessa vez. Hoje a gente tá aqui pra falar de filme bom, né? Vamos falar de outro palhaço. Beleza, gente. Bom, como vocês já viram, hoje nosso assunto é um episódio mais do que especial, que é um filme que tá dando o que falar, que é o Coringa, o Joker, o palhaço. Se você não pegou essa referência, pelo amor de Deus, vai assistir Batman Feira da Fruta e depois você volta. Então, depois da vinheta, a gente vai começar. Então, fica aí. Bom, gente, começando aqui nossa discussão sobre o filme, nosso episódio. Antes de mais nada, só avisar todo mundo, como já é de praxe nos nossos episódios, assim, para dissecar filmes e tudo mais, o episódio é recheado de spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, vai assistir, porque ele vale muito a pena, apesar de eu achar que não é um filme para todo mundo, e é um filme que, assim, é um filme difícil, mas vá assistir, e aí depois você volta aqui para escutar. E se você continuar aqui com a gente... Pode falar. Peraí, uma coisa séria. Esse filme tem muitos gatilhos e eu não recomendo pra todo mundo, é verdade. Tem esse ponto, porque o filme realmente, tipo, ele aborda assuntos e da forma como ele lida e tudo mais. Depois a gente vai entrar para discutir isso, mas é bom a gente deixar esse aviso aqui de gatilhos emocionais, de gatilhos de distúrbios mentais e tudo mais, que é importante, porque esse é um assunto sério. E então fica esse aviso pra gente. E se você continua aqui com a gente é porque você já assistiu esse filme e pra gente debater. Antes da gente começar, só queria falar, o Coringa é lançado agora, em 2019. O filme está sendo muito premiado, está sendo super elogiado, participou do roteiro dos festivais, Festival de Veneza, Festival de Berlim, o TIFF, que é o Festival de Toronto, e ele basicamente tipo, conta uma história de origem do Coringa, e foi dirigido pelo Todd Phillips, que não era uma pessoa muito conhecida, mas ele produziu vários filmes que foram conhecidos, não como diretor, mas como produtor. Ele produziu Se Beber Não Se Case, Um Parto de Viagem, Nasce Uma Estrela, e coisas que assim, você nunca imaginaria que esse cara produziria, tipo, esse filme. Me surpreende o Zach Galifianakis não ter sido Coringa. Cara, esse teria sido um filme muito diferente. Ousado. Mas sabe quem que ele poderia ter sido? Ele poderia ter sido aquele amigo lá do Coringa que dá arma pra ele. Ele poderia ser esse cara, concordo. Ai, Márcia, mas papelzinho chucro, hein? Não, então ele tinha que aparecer mais. Não, então tá, vou falar. Ele podia ter sido o Thomas Wayne. Nossa, Podia. gente. Não, Nossa, mas o cara que faz... então. O cara que faz o Thomas Wayne tá fazendo um papel tão bem como um babaca que eu não acho que ele podia ser trocado. Não, ele foi um bom babaca, eu concordo. Mas, gente, faz a idade da galera. Não tá batendo pra esse Coringa existir no mesmo mundo que o Batman. As pessoas me falaram isso e eu fiquei, tá, não, vamos fazer um raciocínio. O Thomas Wayne tem o quê? Uns 60 anos nesse filme? E o Coringa tem 30? E o Batman tem 10? Ele teve esse filho com 50? Como é que a Marta, nos anos 80, teve um filho com 50 anos? Explica. Não tá batendo. Realmente. Mas, posso começar aqui a nossa discussão já tirando o que pra mim é o elefante na sala?
Que é o seguinte, a pior coisa desse filme pra mim, e eu gostei muito do filme, antes de mais nada, gostei muito mesmo, ainda tô digerindo ele, inclusive eu literalmente acabei de sair do cinema e vim gravar, mas pra mim, a parte mais fraca do filme é o fato dele estar inserido no universo da DC. Não por qualquer problema com o universo da DC, nem nada disso, eu gosto muito, mas eu acho assim, a história é tão mais forte que, tipo, a parte do Thomas Wayne, a parte do Bruce, sabe, esse pedaço foi o que mais, tipo, eu achei mais fraco, assim, do filme. Eu achei em alguns momentos até um pouco forçado ali dentro, sabe? Não precisava ter, Então, não é? Pra ser um bom filme, não precisava ter menção à família Wayne, não precisava de nada disso, cara. Não precisava ter essa relação, porque isso deixou o filme fraco. Os pontos falhos pra mim que me tiraram a atenção foi eu ficar olhando o Alfred e falar, ele tá muito gordo pra ser o Alfred, ele não é um cara da guerra, será que ele machucou o joelho? Eu fiquei preocupada com isso, eu não entender como é Uma que isso das, tava. uma das é, cenas que mais me incomodou no filme, na verdade, foi a cena de mostrar os pais do Batman morrendo, né? Que assim, ele já foi retratado de tantos jeitos diferentes no cinema, nos quadrinhos, em todas as mídias possíveis, que não precisava de retratar aí. É mais ou também menos acho. no mesmo paralelo do Homem-Aranha não mostrando o tio Ben morrer. Assim, não precisa. Todo mundo já sabe como é que acontece. Mas vocês não acham a Exatamente. licença poética boa por causa disso? Tipo, putz, eu fui o filme inteiro achando, falando, não, vai ser aquele negócio óbvio, quem vai matar os pais dele vai ser o Coringa e ok. Mas aí a hora que chega e não é o Coringa, mas sim um reflexo dos atos do Coringa, você fala, caralho, pode crer. Aí, Gente, é, essa eu não é, esperava. gente, eu discordo bem de De tudo. vocês, porque para mim, na verdade, é um filme totalmente a ver com os quadrinhos. O pessoal falou assim, ai, que é dissociado. Não, eu entendi que quando ele tá no final, contando a história lá no Arkham Asylum, ele já era ele mais velho, provavelmente ele já era inimigo do Batman, isso já existia, e ele tá, tipo assim, é uma das versões da cabeça dele, entendeu? Com pontos que podem ser verdade, pontos que não, e ele já tem essa ligação tão forte com o Batman que ele teve que fazer uma história que necessariamente conectasse ele com o Bruce. E não tipo assim, o Batman criou o Coringa criou o Batman. Então ele, na cabeça dele, ele teve que inventar essa história de origem para ele, para que ele sempre fosse o yin do yang do Batman, entendeu? Para que eles sempre estivessem relacionados. Porra, Não, Pô, Aí acabou o você foi episódio, longe. gente, vamos embora. drop the mic, velho. Que isso? Eu nunca tinha pensado nisso, Oh, velho. nem me passou pela cabeça isso. Não, Mas mas agora isso que você assim, falou, parece uma coisa bem tão provável. óbvia, né? faz todo sentido. Não, Amanda, mas eu acho assim, eu acho ótimo isso. E, gente, eu gostei muito do filme ele ter sido tão dúbio e dele ter deixado, especialmente aquele final. Porque no finalzinho, quando tava lá aquele pedaço, tipo, ele sendo resgatado por um monte de gente com a máscara de palhaço e tudo mais, eu fiquei tipo assim, nossa, o filme vai terminar brega desse jeito, sabe? Tipo, ele em cima do carro e todo mundo vacionando ele. Eu falei, vai terminar desse jeito, tipo, coisa brega tal. E de repente corta pra ele no asilo tal. E ele tá. No asilo, né? No hospital ali, psiquiátrico. E ele tá. Né? Você fica assim, peraí. Isso talvez tenha sido a versão dele, ou como aconteceu na cabeça dele e tudo mais, coisas que a gente já tinha visto, né, no começo do filme, especialmente ali aquela parte que eu achei sensacional com a relação dele com as Zazie Beetz, quando você percebe que não, peraí, nunca teve uma relação. Eu achei essa cena foda. isso é Mas real. aí
Mas aí eu gostei do filme deixar margem para essa interpretação, porque eu acho que essa interpretação da Amanda é tão válida como outras interpretações, e é muito legal isso, diferente de um filme tipo do Shyamalan, que quando ele fez o Glass, que ele foi no Twitter e saiu explicando, gente, olha, eu fiz isso por conta disso, eu fiz isso por conta das cores. Meu, o Todd Phillips só jogou o filme no mundo e falou, ó, é de vocês aí. E isso eu acho foda Sim, é também, e eu legal. queria dar crédito para ele por isso. Eu acho que, assim, em termos técnicos, o filme é tão perfeito que é até difícil a gente começar a entrar em cada ponto, porque, assim, eu amei tudo, cara. E eu queria trazer a discussão para vocês que, assim, o roteiro é muito legal por ele ser aberto, por você ter essa discussão, isso é incrível. Mas eu acho muito complicado, porque muita gente vem me falar, por exemplo, que teve dificuldade de assistir, que se sentiu mal, que não queria assistir porque tinha medo de se sentir mal. E, meu, eu me senti um pouco psicopata, porque, assim, quando eu terminei o filme, eu falei, caralho, eu virei de novo essa bosta. Mas, assim, não porque eu me senti bem e eu fiquei feliz e bati palma e falei, sou seguidora desse brother maluco, mas porque ele é visceral, mas ele precisa ser visceral. Então eu não interpretei de uma forma agressiva contra a minha pessoa. Eu interpretei como aquela é uma figura que realmente tem que me dar medo, que tem que me assustar, que tem que me deixar tensa. E o filme inteiro eu tava, sabe, chacoalhando a perna, sentada meio na ponta da cadeira, coçando a cabeça, falando, meu Deus, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? E pra mim, o filme que consegue fazer isso com a gente, ele é perfeito. Ele sabe, ele consegue transmitir tudo o que ele tinha que transmitir. Mas assim, eu sou doida, então, por me sentir, não me sentir mal? Como vocês Nossa, pra mim foi sentiram? diferente, velho. É tanto que falam que teve vários gatilhos, né? Mas eu, particularmente, cara, eu torcia muito por ele, porque eu não acredito muito nisso de bem e mal, né? Eu acredito que tudo são nuances e tudo tem camada. E Uhum. quando você vê, vai construindo, você vai entendendo por que que ele começa a virar aquele cara, o quanto que ele. Cara, é perfeito, você entende porque você consegue entender as pessoas, ele consegue representar uma pessoa frustrada. Traz até uma crítica social para mim isso aí, se a gente parar para Muito. pensar numa sociedade, reflexo do quanto a gente pressiona e fode a vida das pessoas, e uma hora elas acabam explodindo, velho. Não, E daí o jeito que demais. vai fazendo isso e vai crescendo fazendo isso como personagem e vilão, porra, eu torcia pra ele, eu batia palma, eu fiquei muito feliz, velho. Não, é demais isso, porque eu acho que esse é o maior medo desse Coringa, porque ele não tá tão caricato assim, não é mesmo? Tipo, eu conheço umas pessoas que estão a 3 passos de virar o Coringa, cara, e isso dá Tá muito, só um dia ruim, né? Tipo, isso dá tudo muito que precisa é medo. só um dia ruim. E isso dá muito medo, de É. verdade. Mas assim, igual o Pesa tava falando, eu fiquei grande parte do filme torcendo por ele e assim, morrendo de dó dele, porque uma das coisas que eu até queria comentar com vocês, a risada que o Joaquin Phoenix tem do Coringa no filme, é assim, é uma risada que ela expressa dor e sofrimento na risada, não é uma risada alegre, É Ele né? é. quase um choro, né? É quase um choro na maior Tem parte hora do Sim. que você filme. olhava no olho dele, você sentia um desespero de tipo, eu não consigo parar essa merda. E eu pensava, Sim. meu, coitado, eu quero abraçar esse homem e falar, vai ficar tudo bem. Sim, não, tipo, a atuação dele tava muito foda. E isso acho que foi um nó de legal, porque todo mundo sabe que o Coringa é inspirado no Homem que Ri. E isso tem muito a ver, porque ele ficava com aquele sorriso e ele não conseguia expressar real emoção. E eu acho que esse filme foi o Coringa mais pesado até nos quadrinhos. Tipo assim, o Coringa tem uma certa emoção, sabe? Dá pra saber quando ele tá frustrado com o Batman, ou triste, ou qualquer coisa assim. Mas esse sorriso, tipo, eu achei que foi. Eles voltaram bem à inspiração, sabe? Eu tenho certeza que o Todd Phillips buscou isso, porque ele sabia que esse era um filme que tinha inspirado o personagem. Sim. Não, e outra coisa também, nessa linha, uma coisa que eu achei muito interessante é porque o filme, ele consegue te apresentar ali no personagem, apesar de ser um personagem com um distúrbio mental e passando por várias coisas, mas eu acho que tem ali dentro algo que todo mundo pode de alguma forma se relacionar. Então, tipo, toda a trajetória dele, é o que a Luísa falou, sabe? Muitos momentos ela tava torcendo por ele. O Pesa também. Então, assim, é aquele negócio, você consegue
consegue se identificar ou de alguma forma se visualizar ali numa situação. Eu achei muito, muito poderoso a forma como eles fizeram e a frustração dele. Voltando ali, tipo, no que a gente falou daquela cena, a cena para mim uma das mais impactantes, e tem muitas nesse filme, é a hora que ele entra ali na sala lá das Azebits, que é a vizinha dele, depois que ele acabou de matar a mãe. E aí ele tá lá e de repente tipo, ela vira e fala assim: Ah, você é o Arthur, não é esse o seu nome? Nessa hora, tipo, foi um soco no meu estômago, assim, cara, que dó dele, sabe? Ele criou tudo aquilo na cabeça dele, ele criou, sabe, todo aquele relacionamento, todo aquele envolvimento. No começo também, aquela cena, a primeira vez que ele tá lá no show do Robert De Niro, e aí o Robert De Niro vem cá, cara, olha que legal, vem aqui no palco, eu queria ter um filho como você. Nessa hora, cara, tipo, me destruiu no cinema. É difícil isso, né? Porque, por exemplo, essa cena que você descobre, né, que era tudo uma ilusão dele. Você fica o tempo todo se questionando. Eu fiquei, pelo menos, sabe? Mas será que ele tá delirando? Que nem aquela cena do Robert De Niro? Ou será que é um relacionamento real? E aí tem gente que vai falar que isso é um desmérito do filme. Ah, porque você coloca algo que é muito clichê e muito óbvio. Meu, caguei. Foi tipo, outro dia eu recomendei Seven. E aí me falaram, o final é muito clichê, eu previ cada pedaço. Mas, meu, o final de Seven é um negócio que, tipo, te mata por dentro. Então, mesmo se você previu aquilo, dói. Então, exatamente o que você falou, é um soco no estômago você imaginar, caraca, mano, a única pessoa que, em teoria, tava lá apoiando esse ser humano, não tava esse tempo todo. Cara, o Seven criou o clichê. O que essa pessoa tá falando? Nem me fale. Não, mas uma das partes, assim, que falando sobre essa loucura, assim, essa coisa dentro da cabeça dele, eu fiquei o tempo todo do filme e até depois do filme discutindo um tempão com várias pessoas sobre será que a mãe dele era doida mesmo ou será que foi tudo uma coisa que o Thomas Wayne fez para cobertar uma perversidade que ele tinha feito, sabe? Porque ele teria poder pra isso, né? Ficou eu queria, por um lado, eu tava tipo assim, querendo que na verdade eles fossem irmãos e que o Thomas Wayne tivesse acobertado isso e ele não ficasse sabendo durante o filme. Porque acho que a gente sempre tem uma visão mais idealizada do Thomas e da Martha, né? Que eles eram tipo, eles eram ricos, eles eram perfeitos, eles eram puritanos. E é muito legal ver, tipo, dessa outra perspectiva. O Thomas no jogo do Batman da Telltale, a gente já tem um gostinho disso, porque o Bruce começa, tipo, a quebrar toda aquela ilusão que ele tinha dos pais dele, né? E eu achei isso muito. Se na minha cabeça, depois refletindo do filme, eu, Amanda, acho que é como eu falei pra vocês, depois eu acho que eu quero explicar até melhor que ele tava inventando tudo. Mas se não for inventando tudo, abre aspas, tipo, ele podia ter uma mãe doente, tipo assim, pontos na história. Agora, esse negócio, se isso tivesse acontecido mesmo, eu ia ter gostado que ele fosse irmão do Bruce e o Thomas tivesse acobertado. Se, tipo, essa fosse uma história, verídica de origem do Coringa, talvez essa tenha sido uma origem interessante, até porque é muito para você ver como a sociedade faz o indivíduo. Então, tipo assim, o Bruce criado no bom e do melhor, com pais que dão apoio, não sei o que lá, e o Coringa criado naquele negócio totalmente mal, sem tratamento, era tudo difícil, não tinha dinheiro, não tinha ninguém ali, entendeu? Então, essa seria uma saída legal também, na minha opinião. Galera? Não, é porque você cada fala que você tá falando sobre o filme faz a gente pensar um mundo de coisas diferentes, né? Porque, igual eu falei, eu terminei de assistir o filme e pra mim não tinha se passado tudo na cabeça dele. Pra mim tinha sido realmente uma história de origem, apesar da diferença de idade absurda que tem entre ele e o Batman. Eu nunca, assim, eu não sou tão aficionado com os quadrinhos para saber
se em algum momento eles falam de uma diferença de idade, mas pra mim tava tudo acontecendo ali e agora, entendeu? Não era. No final, aquela cena que ele tá conversando com a psiquiatra lá no Arkham Asylum, né? Que ele sai da sala dela, pisando no chão e deixando mancha de sangue na pisada dele. Aquilo pra mim eu fiquei assim, eu fiquei sem saber, será que ele matou a mulher ou não? Aí quando no final, assim, no finalzinho mesmo, ele sai correndo de alguns funcionários do Asylum lá, aí que eu vi, não, ele matou a mulher e tipo, provavelmente ele estava contando essa história que a gente estava vendo, mas não passou nenhum momento pela minha cabeça que ele tinha deturpado o tempo da história, entendeu? Uhum. Tem duas punchlines nesse filme que vai nessa mesma linha de raciocínio do que é verdade e do que não é. Uma é que tem uma cena que ele tem um flashback, ele tá batendo com a cabeça no vidro de uma sala branca, né, do Arkham Asylum. Sim. E na outra, quando ele pega a ficha da mãe dele, ele começa a perguntar do lugar como se ele nunca tivesse ido lá. Aí eu lendo sobre o filme, tem gente que levantou a teoria de quê? De que ele nunca saiu de lá, de que ele sempre esteve lá e tudo isso que ele tá fazendo é uma fantasia, tá ligado? Entendi. Eu acho que Mas dá pra ter essas três vertentes, de tipo, que é a história de origem dele, que na verdade ele imaginou tudo aquilo, ou o jeito que eu propus aqui. Uhum. Eu acho que todas são válidas, né? Eu acho que, tipo assim, todas as interpretações elas funcionam. Agora que o Pesa falou, eu acho interessante mesmo. Porque o corte, quando ele dá a cabeçada, porque ela fala assim, você se lembra porque você está aqui? E aí ele Exato. pega, aí é um corte muito brusco dele ali dando a cabeçada. Então, até uma leitura que você poderia eventualmente fazer é de que naquele momento que ele tá ali naquela conversa com a moça, é justamente, tipo, ele está ali no Arkham Asylum, naquele momento que a gente só vai ver depois, e aí ela tá confrontando ele com isso, e aquele momento é como se fosse assim, ele tivesse um lapso de realidade. E aí aquela fosse, tipo, um momento no presente mesmo, de tipo, tá totalmente fora da fantasia dele, né? O que eu acho que o filme é, tipo, 2 horas e meia de filtro amarelo, tipo, louco, 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 louco. Alternando com azul, tipo assim, as cores desse filme teve bastante amarelo azul, acho que é justamente pra gente ficar nesse tipo, azul é uma coisa calma, é uma coisa racional, junto com o amarelo, sabe? Você fica muito inquieto só de ver essas duas cores em tela. Mas mais um amarelo, assim, e no final, quando ele terminou tudo, foi o que eu fiquei pensando mesmo, porque, assim, esse filme não é inspirado diretamente em nenhum quadrinho, só que aquela hora que ele vai no talk show e tal, me lembrou muito Dark Knight Returns, porque tem uma coisa que ele vai lá, o Coringa vai num talk show mesmo, Uhum. e o The Killing Joke, que, tipo assim, também é uma história de origem do Coringa, e no final ele conta aquele negócio da piada também, né? Tipo assim, a piada que eu criei o Batman, e no caso, tipo assim, ele teria. Então esse filme me lembrou muito o Killing Joke, no sentido que, tipo, ele conta uma história de origem que é falsa. E acho que o Coringa mais interessante que a gente tinha até hoje, sem ser o Feira da Fruta, que era o do Heath Ledger, ele era tão assustador porque ele falava uma história de origem, tipo, meu pai abusivo fez isso, cortou minha boca, put a smile on that face, não sei o quê. E aí depois ele mudava. Então, tipo, acho que essa é uma característica do Coringa, você nunca saber a verdadeira história de origem dele. Fora que o Uhum. filme dá essas pistas o tempo inteiro, porque a gente tá vendo sobre a perspectiva dele. Então, o próprio filme dá as dicas que a gente não pode confiar no que a gente tá vendo. Que, tipo, ele tá assistindo TV e aí ele para dentro do show, entendeu? Ou, tipo, aquele negócio Uhum. das Zazie Beetz. Até quando ele vai encontrar o Bruce, tipo, esse negócio que você falou, Lu, do Alfred. O Alfred, tipo, ele tava gordo, não tinha nada a ver, porque ele, tipo, lutou na guerra, tal. Então, justamente, o Coringa
provavelmente nunca ia conseguir dar uma chave ali igual ele deu no Alfred. Tipo, o Bruce casualmente tava ali brincando, tipo, dá pra acontecer, dá, mas tipo, percebe como tudo é um pouco forçado, tipo, o Bruce estando de amarelo, eu acho legal, porque tipo, do mesmo jeito que eu também entendi que isso era uma coisa dele e ele tava com uma jaqueta, tipo, uma japona meio amarela também meio que começa a loucura do Batman ali, porque, gente, se vestir de morcego aos 40 não é normal, sabe? Não, mas aí que tá. Eu acho que é muito o que você falou da questão do Thomas e da Marta. Tipo, eles não podem ser essa figura idealizada. Porque você tá falando de Gotham. Gotham é a Nova York suja, creepy, com um monte de gente maluca. E assim, que o tempo todo tava, né, no caso, era essa panelona que tava borbulhando. E aí, com as atitudes do Coringa no filme, né, na verdade, só dá um start pra Real Madness, né? Que é o ambiente que a gente conhece como é Gotham e como ela se torna, assim, no maior conhecimento que a gente tem. Então você pensar, Então, como é que existe alguém tão puro no meio disso? Nem o próprio Batman é um cara 100% paz e amor, cara. Esse é o Superman. então, então, eu ouvi um negócio muito legal de um amigo meu, Kainan, se você estiver ouvindo, beijos, ele falou que não só esse filme é uma história de origem do Coringa, mas como é uma história de origem de Gotham mesmo, como a gente Total. conhece. Nossa, e como o Gotham é volátil, né? Tipo, qualquer coisinha que acontece, já, tipo, a galera sai na rua e vira um escarcéu lá, né? Mas são Mas os se eu pequenos não detalhes, tiver né? enganado, é uma época da grande recessão, não é? Não foi a Sim, época que os Estados Unidos estavam para explodir tudo? é grande exceção. Você percebe que tá tendo greve na questão do recolhimento do lixo, então a cidade está suja, cheia de rato. Uhum. Eles vão ambientando, né, esse ambiente sujo, pesado, as insatisfações. E assim, é o que vocês já falaram aqui, a questão da política, né, que o Pedro levantou, que é total. Tem muita crítica social e a política de forma, assim, muito atual. Então é botar um dedo numa ferida que está aberta e que existe há muitos anos. A falta de cuidado com a saúde mental das pessoas, a falta de cuidado Uhum. de forma geral com o ser humano. Então, assim, tá, é um filme visceral, ele é maluco total, é insano esse brother. Mas a gente tá falando de algo que é muito real, e é isso que é o assustador nele, e é isso que faz a gente se identificar nele. Então, assim, ele é o filme mais real que a gente teve até agora. E a gente gostava de Nolan, da trilogia Nolan, por causa disso. Porque ele saía dos quadrinhos e aproximava da realidade. Mas e esse Joker, cara? Esse filme, assim, poderia ser. Se você falar pra mim que existiu, que foi real, eu acredito numa boa. E Não, com certeza. é muito legal porque o filme faz essa crítica social, né? Essa crítica de classes, mas o personagem principal não faz. E isso Ele que tá dá mais cagando. medo, porque ele fala, tipo assim, Aham. eu não sou um símbolo político, não é por nada. E esse negócio de, tipo assim, o Coringa ter se tornado um símbolo, eles fizeram isso em Gotham, né? Só que não desse jeito, e isso que é eu acho que é o mais incrível, porque ele só estava sendo ele não tinha assim, um plano, tipo, eu sou a era venenosa e vou matar todos esses humanos porque eles estão fodendo o meio ambiente. Não, tipo assim, ele é muito engraçado porque a sociedade elegeu ele, mas ele mesmo não ligava. Ele já tá Ele era aproveitando a só o onda, né? exemplo, né? Ele Tipo, virou a me desculpa que elegeram todo show. mundo usava. E foi peso. Eu falei que ele não quis nada disso, mas ele virou a desculpa que todo mundo precisava. A cena que os Total. caras estão dando um cacete nele no Exato. metrô, juro, é aliviante a hora que você escuta o barulho do tiro, cara. Tava É, angustiante o cara a- se É, apanhando, sendo exatamente. abusado, velho. A hora que você escuta o barulho do tiro, você vê que ele parou com aquela sessão, cessou aquela violência. E ele tá dando troco até, se você parar pra pensar, pra mim, particularmente, foi aliviante. Falei, nossa, que bom, graças a Deus. assim, os dois primeiros tiros, sim, né? Os dois primeiros caras que ele mata, eu acho que Isso, foi É, em autodefesa, né? O terceiro já é uma coisa, tipo terceiro assim, você assusta. tanto que ele vai atrás do cara, assim, de uma maneira 100% assassina, né? Psicótica. uhum. Dá 3 tiros no corpo do cara na escada. E depois ele ainda vai para um banheiro público e faz uma dança, como se o que ele tivesse acabado de fazer foi arte, né? Assim, é uma coisa que É. ali ele incorporou o Coringa totalmente, né?
Aquele é o momento de quebra dele, né? Porque até então, e essa cena eu achei muito interessante mesmo, porque até então você só tá vendo ele, é como se ele tivesse preso dentro daquela carcaça ali, né? Ele tá preso dentro, tipo, das fantasias da cabeça dele, dentro das dificuldades que ele não consegue lidar, dentro das dificuldades da vida, dentro da própria dificuldade do distúrbio mental que ele tem e de como isso afeta não só a vida dele, o dia a dia, mas a percepção dele das coisas. E aquele momento tipo, é o que o Pesa falou, é um alívio, porque na hora que ele atira naquele primeiro cara, é o sentimento mesmo de extravasar aquilo tudo, né? Tudo aquilo que estava represado nele, aquele momento estoura, literalmente, e aí ele, na cabeça deturpada dele, ele inverte a lógica do mundo, né? Então, assim, ali eles se descobrem que através da violência e através da destruição ele consegue ser ele, e ele consegue ser, mas eu acho que mais do que isso, ele consegue ser escutado, ele consegue ser respeitado, ele consegue ser alguém que até então ele não era ninguém. É aí que ele assume o protagonismo da própria vida, porque até então ele era coadjuvante, ele estava lá só vivendo. E esse é o momento que vira a chavinha, ele fala: "Não, não, eu posso ter poder, eu posso Eu tenho mostrar." poder, né? Exatamente. E aí ele descobre tudo isso com um simples ato na verdade, é uma revolta dele. Só que aí ele fala: "Véi, eu posso fazer isso." E aí ele percebe que ele fica meio que ileso disso e fala: "Foda-se, eu vou matar quem eu quiser." Aí ele vai e mata o cara lá que falou que ele tava usando a arma. E ele começa a fazer o que ele quer. Ele fala: "Eu tenho protagonismo, eu faço o que eu É que eu acho que a violência, eu falo isso com certa propriedade, porque antes de fazer arte marcial eu era muito briguento, né? Porque a violência ela é uma forma das pessoas que são subjugadas socialmente ou culturalmente, assim, por outras, seja por qualquer dos motivos, a violência ela é a forma mais pura de você conseguir se impor, sabe? A forma mais que traz uma igualdade de você conseguir ter voz. Então, eu falo, antes de fazer arte marcial e criar disciplina para isso, eu era brinhento pra caramba. Por quê? Porque eu era o gordinho que era sempre zoado, e daí eu aprendi a bater nos outros para me defender. Ou seja, era a forma mais simples e pura de me defender. Mas depois você cria uma disciplina e entende que não é esse o caminho, né? Você vai crescendo. E eu acho que o personagem faz isso. E eu me identifiquei muito com isso, que eu falei, cara, é isso, velho. Você não aguenta mais. Você chegou num ponto que você quer só não só ser ouvido, você quer que as pessoas parem, velho, que elas te respeitem e entendam Você que quer você parar também de pode sofrer ser. violência, né? Cara. De justiça. Você É, sente que você tá fazendo ele, justiça pra ele. Então você fala: "Porra, aí sim, parou de apanhar, coitado." É tipo isso. ele mesmo fala, né, que ele não sabia nem se ele existia, tipo, se ele tava Uhum. vivendo mesmo. E é nesse momento que ele percebe, assim, que ele existe. Mas aí eu também acho uma puta crítica à política de armas nos Estados Unidos, Total. sabe? Sim. Não, Sim. e ele ainda recebe, tipo, quase que um incentivo por ter feito aquilo da sociedade mesmo, né? Porque depois ele vai saindo e lendo no jornal, teoricamente andando lá com as Azibits, só que a gente descobre depois que não era, né? E aí ele vê no jornal, assim, que falando que o Coringa é um vigilante, que o Coringa tem gente que apoia e fala que o que ele fez estava certo. E assim, uma pessoa que já estava sem entender direito se o que ela fazia era certo ou errado, assim, ela tá naquele limiar da loucura, e aí vem a sociedade e fala para ela, não, o que você fez tá certo. Dá um E aval, aí, né? Fala: "Pode ir." vai lá e mata quem você quiser que a gente te apoia, assim, né? É, e em Eu nenhum acho. momento ele tem uma punição, né, por ter feito isso. Os policiais até vão lá, tal, mas assim, não tem uma caçada contra ele, não tem sabe, tipo, você não tem aquele senso de que ele pode ser preso a qualquer momento, de que aquilo pode ter um impacto maior. Pelo contrário, né, o impacto maior é o impacto deturpado de que aquilo desperta, né, para a sociedade, para as pessoas. E aí eu acho que é interessante a teoria da Amanda, e casa com isso que eu vou falar, que é justamente naquele momento, aquele ato de violência é o momento de libertação dele.
e é também o momento de libertação da sociedade ali de Gotham, porque é a partir daquele momento, a partir daquele ato que as pessoas usam para justificar de ir para a rua, para causarem violência, para irem através da força e da violência terem suas vozes escutadas, o que até aquele momento elas não tinham. Eu não sei se vocês repararam, mas bem no comecinho mesmo, quando eles estão falando do lixo que tá aumentando, e aí eles falam da população de ratos, dos super ratos, eles falam que eles precisam de um flautista de Hamelin, né? E é tipo, basicamente isso que o Coringa é nessa história, que tipo assim, ele se torna esse tipo de símbolo para atrair os ratos, mas essencialmente depois o flautista, tipo, visto como uma coisa teoricamente boa, e depois o flautista vai lá porque ninguém acredita nele, e aí ele toca de novo e ele afoga todas as crianças da cidade. Então, essencialmente, tipo assim, já meio que ele vai ser um guia, mas no final vai ser um guia do mal, assim, né? E se parar pra pensar, o universo que é construído, ele é propício para a existência de um futuro vigilante que, de fato, será um vigilante, não o Joker, né? Tipo, que é um cara maluco dentro da sua própria cultura, do seu próprio universo que ele cria dentro da cabeça dele do minhas regras, meu jogo. Mas, no caso, ele dá esse universo e fala, olha, dá para existir um vigilante. E aí você cria essa opção de, tá, pode existir um Batman. Faz sentido nesse mundo existir um Batman. Gente, eu nem sei se esse filme vai se conectar com o do Robert Pattinson, mas eu acho que bateria, não, tomara porque... que não. eu acho que eu acho que no primeiro não vai, mas eu acho que eles podem até colocar como easter egg, porque assim, o Robert Pattinson é novinho e o Joaquin Phoenix dá pra pagar de, tipo, uns 20 anos mais velho do que ele é, né? Eu fiz uma conta e dá, entendeu? O que foge é a idade dos pais do Thomas e da Martha, mas assim, entre os dois dá pra você fazer uma média. Só que aí não seria um filme em 2019, entendeu? Teria que ser um filme dos anos 2000, sei lá. Uhum. A gente ainda não sabe, né? Mas eu não sei se eu quero. Foi isso que o Marcio estava falando. Eu também não sei se eu quero. Eu acho que, assim, falaram pra mim um negócio que eu achei legal. Ao invés de ser continuação, de ter Joker 2, sei lá, ou de incluir o Batman real nesse universo, por que eles não fazem isso com várias origens de heróis e de vilões, enfim, dando esse toque brutal? E nem precisaria ser origem, sabe? Porque eu acho que, assim, essencialmente, essa história funciona como uma história de origem. Tipo, e a própria história do Coringa funciona como uma história de origem. Mas eu acho que, assim, em vez de ter essa preocupação de fazerem filmes ultra conectados e basicamente copiar o que a Marvel tá fazendo, eu acho interessante ter essa pegada de, vamos fazer uma história fechada. As minhas histórias de quadrinho favoritas normalmente são graphic novels, que são o quê? Histórias que têm um começo, meio e fim, é um arco todo fechado dentro de uma revista só. E isso eu acho muito interessante, eu acho que você pode explorar outras ideias. O que eu falei no começo do programa, que tipo, a maior problema para mim desse filme era que ele estava inserido no universo DC, é porque eu vejo da seguinte forma, eu tenho medo das pessoas quererem já conectar com o filme do Robert Pattinson e já conectar com o universo maior e com Birds of Prey e aí, sabe? Não, eu acho que esse filme ele funciona tão bem sozinho, ele é uma história tão boa, fechada, que eu não quero tocar nele, sabe? Eu não queria mexer nisso. Ele funciona muito bem ali, dessa forma. Pra mim, essa discussão que sempre tem aqui de continuações, né? De, precisa, não sei o que lá, não, mas a gente vai lá que dá dinheiro. Mas pra mim, as melhores séries que eu tenho assistido nos últimos tempos são as minisséries, cara. Tem começo, meio, fim. Acabou. Eu não preciso de 60 episódios para você me contar uma história. Muitas vezes, em 8, 9 episódios, você conta com tanto carinho, tanto amor, tanta perfeição, que tá lindo. E pra mim, Joker é isso. Ele é um filme sozinho, lindo. Não mexam nele, não continuem, não estendam, não caga. Eu acho que quando eles dão essa liberdade total, assim, de desconectar do resto do universo, eles dão uma liberdade maior pro próprio diretor e pros atores poderem dar o toque deles, assim, né? Tipo, a Marvel fez uma coisa excepcional que foi juntar mais de 10 anos de filmes em um universo só.
Mas por que que a DC precisa de copiar isso e fazer igual? Por que eles não podem fazer cada filme ser um filme próprio e pronto? Mas eu Total. acho que dá pra fazer, dá pra ser o melhor dos dois mundos, gente. Eu acho que dá pra você ter com os toques sutis, você fazer ligações e fazer conexões com os outros filmes e não precisar ser aquela coisa totalmente dependente que nem é o universo Marvel, que uma coisa tem que obrigatoriamente influenciar na outra. Mas, por exemplo, pô, essa punchline que eles deixaram aí do Bruce, dos pais dele, do Coringa ter começado todo esse movimento que deu origem ao caos em Gotham, né? Eu acho que isso, se for bem aproveitado em um filme de origem do Batman, não com a obrigatoriedade de ter, por exemplo, o Joaquin Phoenix de novo. Eu não sei, eu acho que dá para aproveitar, falar, putz, ó, tem aí um tipo easter egg, entendeu? Eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, que apesar de eu ter gostado do filme, eu detesto o Coringa. Eu acho ele, pra quem lê quadrinho, tipo, tem muita gente que é tipo, ah, o Coringa é foda, o Coringa é isso. Eu acho ele, tipo, super Z, porque é um personagem. Justamente por esse negócio do passado dele, ou ele ser tão imprevisível, cara, dá pra você escrever ele muito mal. De tipo, porque parece que qualquer coisa é válida, porque, tipo, ele é o Coringa mesmo, então não precisa ter justificativa. E eu tava, tipo, no que ele vai fazer. E eu tava muito apreensiva com esse filme, porque eu já tava, ai, caralho, não aguento mais ver a cara desse palhaço, sabe? A única coisa que tava me animando era o Joaquin Phoenix mesmo. E o Batman tem uma puta galeria de vilões muito legais. E eu quero muito que eles brilhem mais e sejam mais aproveitados. Gente, só um. Enquanto estamos aqui gravando, eu recebi uma mensagem de um ouvinte que ele me falou o seguinte: na hora que o Coringa tá gravando e ele tá falando lá com a médica, ela fala: Você sabe por que tá aqui? O momento que aparece é 11:09 no relógio, que marca no flashback. No flashback dele é o mesmo horário da cena que ele tá no hospício. Caraca. Porra. É, Cara, Nossa, a pense em pessoa. alguém que prestou atenção no filme, hein? Exato, a pessoa tem que ser ninja, assistir uma vez só, por eu enquanto. vou, eu Não, vou ler não é para possível que ele Trabalho vocês. assistiu uma todo. vez só. Eu vou ler para vocês para ficar mais claro. Eu tenho um detalhe para acrescentar em sua teoria. Observe que o relógio na sala da assistente social marca 11:09, a mesma hora que marca no flashback dele no hospício. Se os relógios marcam a mesma hora, significa que é o mesmo momento e que ele está em ambos os lugares ao mesmo tempo. Afinal, por que o relógio marcaria a mesma hora em ambos os momentos? É, legal, tipo, mais um nod aí pra teoria. É mais um aí, É, tá comigo mesmo. é aquilo que eu falei, eu acho que tipo, não tem uma verdade definitiva e eu gosto que não tenha, mas esse é o tipo de coisa que alimenta esse tipo de discussão, que eu acho que é o mais legal depois do filme é a gente fazer essas discussões, né? E essas teorias e essas interpretações todas. Mas tem uma coisa específica do filme que eu queria comentar, que é um elemento que eu achei muito sutil e muito bonito, que foi o uso das escadas no filme. Não sei se vocês repararam a quantidade de Sim. cenas de escadas, e não só daquela escadaria principal, que ele vai, dança e tal. Aquela é a mais marcante, mas tem algumas outras. Mas é legal porque, assim, como a gente está vendo a mente de uma pessoa deturpada, uma mente deturpada, onde as coisas são ao contrário do que elas deveriam, é legal porque, assim, normalmente você associa subir a escada ao cara que tá vencendo os desafios e chega lá em cima triunfante. E a descida da escada seria o contrário disso, né? Você estaria, tipo, caindo, né? Você estaria indo ladeira abaixo. E é legal porque todas as pontuações de derrota dele no filme, quando ele é demitido, quando ele apanha, quando ele descobre que a mãe dele não estava mentindo para ele, todos esses momentos são pontuados com ele descendo, aliás, subindo alguma escada. Então, ou ele sobe aquela escadaria na chuva, ou então no hospital lá no Arkham Asylum, quando ele rouba a pasta, ele desce um lance de escada e várias coisas. E quando ele ganha, quando ele tem as vitórias dele, é pontuado com ele descendo
a escada. E é legal porque é como se ele estivesse descendo na loucura dele, né? Tipo, essas são as vitórias dele. Então, logo que ele mata a primeira pessoa, logo que ele se sente, tipo, liberto, e depois quando ele assume mesmo o Coringa, e aí tem aquela cena mesmo dele descendo, dançando, né? Eu achei muito legal eles usarem isso. Tipo, o inverso do que a gente iria relacionar. Subindo a escada, tipo, você tá feliz, você tá pra cima, você tá subindo na vida, mas na verdade ele tava melhor descendo a escada, ele meio que fez o oposto ali. Na cabeça dele as coisas funcionam totalmente ao contrário, né? E eu achei muito legal esse negócio da escada e o negócio da risada dele, o negócio que eu tava falando das cores, né, do azul e do amarelo e assim as coisas que davam esperança pra ele. A TV emanava uma luz azul, tipo a Zazie Beetz, ela tava de azul e vermelho, a Paixão e a filhinha dela tava só de azul, sabe? Isso, eu achei a paleta de cores muito linda. E fora isso, eu queria falar um pouco das inspirações pro filme, porque eu vi muito de Psicose do Hitchcock, tipo, no relacionamento que ele tinha com a mãe dele. E, óbvio, a inspiração do Taxi Driver, que inclusive Márcio postou hoje no Instagram, e outro filme do Scorsese, que é o King of Comedy, que, tipo, Sim. e também tem o Robert De Niro, tipo, esses filmes com certeza foram a inspiração do Todd Phillips, né? Não, com certeza, ele homenageia muito eles, né? Tipo, é bem. Eu acho que a própria escolha do Robert De Niro foi até ela por si só uma homenagem ao Rei da Comédia. Não, total, total. Só que agora tá meio que invertendo, né? Porque ele que era o obcecado, eu não lembro, faz muitos anos que eu vi esse filme, mas ele que era o obcecado, né, pelo cara Sim. do talk show, Isso. e agora é ele que é o cara do talk show, Talk né? show. Foi exatamente isso. Até o nome é invertido. O E nome é o deu. mesmo do personagem, só que eles inverteram nome e sobrenome. Ah, eu não tinha percebido isso. É? Uhum, uhum. Então, e aí ele tava fazendo uma entrevista com o Jimmy Fallon, e o Jimmy Fallon mostrou um clipe lá de um outtake dele com aquela. Logo depois que a mãe dele tinha morrido, que ele tava. Morrido, né? Ele matou a mãe dele, que ele tava com a cara toda branca. E isso é um ponto que eu queria chegar também, porque quando eu vi o trailer, eu achei que a morte da mãe dele meio que ia ser o estopim da loucura dele, tipo no Psicose. Só que não, no fim ele mesmo que matou ela, né? Teve essa Ele resolveu esse libertação problema. da mãe. Exato. Mas, e aí ele tá com a cara toda branca, e aí o assistente, acho que era um assistente de produção que tava O meio que produtor dele. sussurrando pra ele, e aí ele tava falando uns negócios, botando mó medo de Coringa mesmo, e daí corta pro Joaquin Phoenix, eu não sei se aquilo foi combinado ou não, mas ele parece mó desconfortável, tipo, aí me lembrou muito do filme, sabe? Quando o Robert De Niro mostra o clipe dele, eu tipo, meu Deus, isso tá acontecendo na vida real, socorro, ele vai dar um tiro nesse homem aqui agora. Eu tava Eu acho esperando ele fazer a piada do Knock Knock lá no Jimmy Fallon. Ai, Jesus Cristo. Que isso, pesado Ele não demais. pode mais contar uma piada nenhuma quando ele for em programas de talk show, que as pessoas vão ficar super nervosas, não dá certo. Foi tudo Gente, uma ainda bem. estratégia pra ele não ser convidado mais pra fazer de talk show, porque ele odeia. Não, gente, de verdade, a gente tem que agradecer que não foi o Jared Leto escalado para esse filme, porque imagina se fosse. Meu. Cara, o É. Jared Leto, ele é um bom ator. Tem filmes dele ótimos, só que assim, não foi culpa dele. Eu acho que esse Coringa, gangster, descoladão que eles Não, queriam não. projetar que não funcionou. Não, mas não é nem a questão disso. Eu tô falando porque ele ficou famoso na época lá do Esquadrão Suicida, porque ele é um ator do método, né? Aquele ator que entra e vive o personagem. E aí ele ficou tão xarope que ele começou, tipo, mandar camisinha usada pro pessoal Aham. durante o set, animal morto e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, cara, se o Joaquin Phoenix, a gente já ficou com medo dele tirar uma arma e matar o Jimmy Fallon, imagina se fosse o Jared Leto nessa Quem sabe, situação. né? Ele não se empolga. Não, Deus me Então, livre e guarde. e eu fico preocupada real com o Joaquin Phoenix, porque ele já teve, né, um passado, tal, muito triste, o irmão dele morreu, que era o melhor amigo lá do Keanu Reeves, de overdose, ele também foi pra reabilitação por causa de abuso de álcool e sei lá o que mais. E assim, uma coisa que eu vi que me deixou preocupada real é que ele ficou
ele teve que perder bastante peso para esse filme. E aí, até nas entrevistas, ele tava falando assim, mas tem uma coisa meio empoderada em você perder esse peso também. E, tipo, eu escuto muito de pessoas que têm distúrbios alimentares, tipo, de anorexia, que, tipo, ao mesmo tempo que no começo você fica, não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, tipo, mas cada vez que você consegue mais ficar sem comer, tipo, você sente mais poder sobre o seu próprio corpo, como quase se você pudesse fazer tudo. Empoderado desse jeito. E ele falando aquilo foi tipo, cara, foi super errado, foi um super gatilho. Eu fiquei, meu Deus, o que fizeram com ele? Porque isso é claramente sintomas de uma pessoa anoréxica. E aí ele falando, tipo, porque agora se eu como um negócio, eu penso que são, tipo, 13 gramas a mais. E eu, tipo, meu Deus, esse filme deixou o Joaquin Phoenix anoréxico. Engraçado porque eu vi uma entrevista dele que ele tá falando justamente que ele acha que ele interpretou bem o papel, um pouco pelo fato dele ter perdido muito peso muito rápido, e por causa disso ele ficou um pouco pancado, assim, um pouco maluco. Porque você pensa, ele perdeu quase 52 pounds, eu acho, uma coisa assim, eu não sei quanto, isso dá uns 20 quilos em 3 meses, tipo, isso é uma mudança corporal muito absurda, né? Então eu imagino que você deve, não muda só o seu corpo, muda também sua cabeça de algum jeito. Então, se bobear, ele ficou um pouco anorexo mesmo. É um papel que não tem, né, um histórico de deixar as pessoas muito bem depois que você faz esse papel. Tirando o Jared Leto, né, porque como ele não fez um Coringa bom, ele nem teve que se preocupar com isso. O César Romero foi o único ileso, né? O César Romero. Não foi porque vide o papelão que ele fez na Feira da Fruta, né? Márcio, mas aí você tá misturando dois aí. Bom, de qualquer forma, gente, vou perguntar pra vocês então. Vocês recomendam o filme? Que nota vocês dão? Quais são as considerações finais de vocês? Consideração final, Joaquin Phoenix, eu espero que você esteja bem, tá? Adoro você, vegano desde os 3 anos de idade, segue na causa, mas, por favor, se alimente. Come o feijão, filha. Ô, gente, mas antes só da gente entrar nas nossas notas, eu queria só, porque eu postei tanto no Instagram do Críticos quanto no meu Instagram pessoal, algumas perguntas, e teve uma recepção muito legal, bastante gente participou, e eu queria só fazer alguns comentários aqui, tipo, e dar um feedback do pessoal, porque eu acho muito legal a gente ter tido essa interação das pessoas, e a gente quer mais isso nos próximos episódios, a gente fica muito feliz quando vocês mandam mensagem, comentam e tudo mais, então façam isso que a gente fica super feliz. E então eu queria comentar aqui. Primeiro, a primeira pergunta que eu tinha feito era se as pessoas tinham gostado ou não. E assim, no Instagram do Críticos a gente tem 100% de pessoas que gostaram. Aliás, 95% de pessoas que gostaram e só 5% de pessoas que não gostaram. E a nota ali é praticamente um 9,5 que as pessoas deram naquela barrinha. No meu pessoal ficou bem parecido com isso, só que ficou 94/6, e também a nota ficou um pouquinho mais baixa, ficou tipo um 9,2, 9,3, mas o que é muito alta. E tem alguns comentários muito legais que eu queria colocar aqui, ó. Um dos nossos ouvintes comentou que o primeiro ato foi muito lento, e que ele queria ouvir mais a risada nas cenas mais pesadas, sabe? Que tivesse mais aquele impacto. Também aqui bastante gente comentando da atuação dele, que é uma atuação tão brilhante que ela te marca. Foi muito legal isso. Não, e tipo, de verdade, fez o filme, porque, tudo bem, não vou falar que o roteiro é um roteiro lixo, mas de repente, tipo, o Joaquin Phoenix pra mim fez o filme, então outro ator lá talvez não estaria sendo tão ovacionado quanto tá, né? Ele carregou o filme, né, gente? Por mais que o filme não seja um filme lixo, ele carregou o filme. Sim, uma amiga minha comentou que o filme é legal sim, e parem de falar que ele é filme de incel, que nem é. Incel, pra quem não sabe, são aquelas pessoas, é como se fosse uma subcultura da internet de pessoas que estão num celibato involuntário porque elas simplesmente não conseguem relacionamentos, então elas ficam
xaropes por conta disso. É, então, bastante gente, mas o melhor comentário de todos que eu recebi aqui foi que o problema do filme é que o Coringa não comeu a tia do Batman. É verdade. Ó, quem comentou se denunciando aí. Nossos ouvintes, tipo assim, as 3 pessoas que fazem o podcast. Não, brincadeira. Mas é verdade, gente. Eu amo Feira da Fruta, de verdade. Eu amo demais Feira da Fruta. Eu assisto pelo menos uma vez a cada 3 semanas. Eu queria que vocês tivessem visto a cara da Amanda quando eu mostrei pra ela a primeira vez o Feira da Fruta. Eu acho que eu nunca vi essa pessoa rir tanto na vida. Cheguei Acho que a gente já descobriu qual é a nossa música do final, hein? Já. Eu vou tomar outro strike aqui de copyrights, mas agora é do pessoal do Feira da Fruta. Pelo amor de Deus, né? Então, considerações finais. Quem quer começar? Vamos deixar os nossos convidados começarem, Lucas. Fala das suas considerações finais. E aqui eu não sei se você sabe que a gente faz de 1 a 5 sofás, não é isso, galerinha? Isso aí. Você pode dar 0, pode mas dar pode dar a nota parcial, tipo 4,5? Tipo, pode, mas 4 aí é sofás poltrona. e uma poltrona, Entendi. Então, assim, a nota que eu daria é a mesma nota que eu dei particularmente, que é 9, então seria 4 sofás e uma poltrona. E considerações finais é que eu tenho que assistir esse filme de novo, principalmente para confirmar se a teoria é sua, Amanda. E você, Pesa? Cara, eu dou 5 sofás aí, porque é um filme que eu não esperava tanto e ele me surpreendeu com a direção, com as paletas de cores que nem vocês falaram aí, com toda a conotação social do filme, a abordagem que ele traz aí, por mais que ele tenha alguns gatilhos para muitas pessoas e para muitas situações, ele aborda coisas de uma forma muito real. Então eu achei do caralho esse filme. Não podia esperar nada melhor, não. Acho que não tem nenhuma crítica assim que eu fale que desabou no filme para mim. E de uma dúvida, vocês perceberam que tem uma homenagem muito bonita para aquela cena do Heath Ledger dentro da viatura e no filme tem essa pro Joaquin Phoenix, ele faz essa cena Sim, no final do sim. filme. Quando ele tá na janela, né? Essa cena escrita, achei muito bonito. E a homenagem que ele faz pro Heath Ledger quando ele deu um beijo numa fã? Sim. Eu não sei se vocês perceberam, mas assim, eu fiquei, verdade, caramba, eu já vi é essa verdade. cena em algum lugar, onde que foi? Aí, quando eu voltei pra casa, minha mãe comentou comigo que era a cena do Heath Ledger beijando a fã. Nossa, bem observado, eu não tinha pego que era isso. Pera, vocês estão falando isso no talk show? Isso, quando ele entra no talk show e dá um beijo naquela velhinha. Sim, mas eu acho isso também, mas se eu não me engano, salvo engano, no Dark Knight, quando ele... No quadrinho, né, Dark Knight Returns, quando ele vai no talk show, eu acho que ele dá um beijo lá na moça também. Eu acho que serve para as duas coisas. Bom, vou eu então agora. Vai, Lu. Minhas considerações finais são que eu realmente achei esse filme muito bom. Eu vou ter que marcar minha consulta na psicóloga para entender por que eu não me senti tão mal como eu deveria ter me sentido nesse filme. Mas eu realmente achei ele espetacular, fora desse mundo. Fazia muito tempo, de verdade, que eu não assistia um filme que me fazia sentir tantas coisas e que me deixasse com uma sensação completa no final. Não teve nada, assim, esse questionamento que eu levantei da idade foi porque os meus amigos começaram a falar comigo na sessão. No final da sessão eu falei, gente, isso não me incomodou assim muito, mas aí eu fiquei meio encanada essa semana. Mas assim, o filme em si é perfeito, sem defeitos. E eu dei a nota no Nos Indica, que é meu canal no YouTube, a gente sempre lembra vocês. Se vocês quiserem seguir lá, se inscrever, tem sempre dicas. E eu fiz crítica sem spoilers, no caso de Coringa, que pra vocês não vale nada, né? Porque essa aqui foi muito mais divertida. Mas eu dei 5 sofás, que no caso meu são 5 TVs, mas aqui são 5 sofás. A gente se completa, né, gente? 5 TVs, Nos Indica, 5 sofás. Combinação perfeita. São 5 TVs em cima de 5 sofás. Perfeito. Mas eu amei. Mas eu acho que é um filme que tem que tomar cuidado, sim, por algumas pessoas. Muita gente me falou, eu tenho me sentido mal vendo filmes e séries.
não veja. Se você chegou até aqui, você já provavelmente viu, mas não recomende pra pessoas só porque o filme é bom. Isso não significa que ele é pra todo mundo. E, Exato, gente, falou tudo. gente, se vocês viram filmes, se vocês se sentiram mal, se vocês se sentiram muito incomodados com alguma coisa, algo assim, a gente fala não só para quem se sentiu incomodado, mas para todo mundo, de cuidem da saúde mental e procurem ajuda quando vocês acharem que é necessário. E de verdade, tipo, eu sou super militante nisso de saúde mental, de que eu acho que todo mundo deveria fazer algum tipo de acompanhamento, porque isso faz muito bem e de Terapia verdade, isso é é um assunto obrigatório, gente. é um assunto muito importante, é um assunto que ainda é um tabu, de certa forma, porque muita gente acha, mas eu não sou maluco e vou fazer isso. Não tem nada a ver, isso daí é algo que, assim, eu pelo menos acho que faz bem para todo mundo e todo mundo, de alguma forma, se beneficia de um acompanhamento. Então, Setembro Amarelo já foi, mas a gente deixa o Levanta a recado bandeira. de que isso é importante. Se cuidem. E depois disso, tão lindo, eu queria falar que eu falei bosta, porque eu falei Dark Knight Rises e era o Dark Knight Returns, né, no caso. Mas Meu tudo bem. Deus. E já aproveito para Verdade. dar minha nota e eu vou dar 4 sofás e uma poltrona também. Gostei bastante. E é muito engraçado vocês falarem isso, porque eu fui com a minha mãe, né, ver o filme. E quando a gente saiu do filme, ela falou tipo, nossa, é, como ser feliz depois desse filme? E, e aí que eu percebi o quão difícil de engolir era esse filme, porque eu acho que eu tô muito acostumada a ver filmes mais psicológicos ou umas coisas super pesadas, francesas e italianas, que tipo, então talvez esse filme não tenha me chocado tanto assim. Mas aí que eu entendi mesmo. Então, vocês são super válidos. Também, amiga, concordo com você. Eu E, também tenho essa dificuldade. E, gente, bom, então só falta minha nota agora pra gente encerrar. Eu gostei muito do filme, muito mesmo. Destaques aí, direção, fotografia, trilha sonora. Sério, o filme tá. A paleta de cores do filme é maravilhosa. Tem vários easter eggs. Só um easter eggzinho que, assim, que também. Isso daí, olha, gente, acabei de lembrar. Isso eu percebi tipo, quando eu tava assistindo o filme, mas agora, até parando pra pensar, ele até se liga com a teoria da Amanda. Porque quando ele tá naquele ali com o assistente social e ele tá conversando com ela, na primeira vez que ele tá ali, aparece, tem um pôster atrás dela, né? Bem no alto, assim, tipo, em cima de um armário, tem um pôster que tá assim, é normal se sentir preso. É normal se sentir preso, tipo, e aí tem, tipo, uma pessoa atrás de grades. Então pode até ser, tipo assim, mais um easter egg de o tempo todo ele esteve preso ali, né, no filme. O tempo todo ele estava atrás de grades. Eu acho que inclusive é válido você contar a história de quando você saiu do filme que deu medo. Nossa, é verdade, gente. Só contar antes de eu dar minha nota um negócio muito bizarro. Eu acabei de assistir o filme e aí eu e um amigo, tipo, fui eu e um amigo meu, e aí quando a gente saiu, a gente foi numa hamburgueria que eu não vou citar nomes, mas envolve um foguete. E João aí Foguetinho. envolve um nome bem brasileiro e um foguete, eu só vou dizer isso. Então, quando a gente tava lá, e aí cada um pediu um hambúrguer, e de repente chegou uma funcionária lá pra entregar os pratos, e aí quando ela entregou, ela simplesmente pegou um prato vazio, sem nada, pegou uma bisnaga de ketchup, fez uma carinha feliz de ketchup, botou no meio da gente e falou: boa refeição. Tipo, maior seca assim e foi embora. E eu tenho isso registrado em foto. Tô mandando agora pra vocês nunca mais dormirem à noite. Eu já mandei. Já Mano, mas você mandou? sabe que Eu eles vou mandar fazem pro isso Lucas sempre também. lá, né? Nossa senhora. Não, cara, e aí depois eu, tipo, fiquei assim, cara, eu acabei de sair desse filme e você me dá uma dessa, tá ligado? Tipo, porra. Mas foi bizarro. Lucas, acabei de te mandar aí pra você ficar chocado também. Ah, Olha que essa isso. cara.
Ah, tá feliz, ó. Tá, com esse ketchup Tá. escorrendo, assim, Assim, como um lágrima. sabe aquela. Quando o Coringa no filme sobe em cima do carro, enfia o dedo dentro da boca e faz o sorriso de palhaço com o tipo sangue isso. dele? É isso aí. Paralelos da vida real, né? Eu acho que a gente devia botar lado a lado, tipo, expectativa realidade ou tipo, paralelos da vida real. Muito A bom. arte aí imitando a vida, como vocês podem ver. Ó, e pra todas as hamburguerias e outros restaurantes do Brasil, gente, isso não é legal, tá ligado? Isso foi creepy pra caralho. Então, se vocês fazem isso, se vocês estimulam seus funcionários a fazerem isso, manda eles pararem, por favor, porque, Eu sabe essa cara, lá, fica ninguém. tranquila. Não, de verdade, ninguém ganhou nessa história hoje. Sério, foi muito creepy. Foi foda Vai, isso. sua nota, Márcio. Vai. Bom, gente, então minha nota, eu gostei muito do filme, tudo isso que eu já falei, fotografia, tudo, a atuação perfeita. Então eu vou dar 4 sofás, 4 poltronas e um Você viu prato que eu falo, creepy com ketchup e uma cara de palhaço maluco. Tá, a gente ficou com uma média o quê? De 4,6? 4,5. É por aí, Cadê? 4,6, 4,7. Show, boa nota. Se A você maior é de nota até agora. exatas, se você é ouvinte é de exatas, por favor, manda aí qual é a média aritmética. Proporções de poltrona que sofá. Se você é ouvinte de exata, você provavelmente parou de escutar o podcast tipo em 5 minutos dele. Gente. Bom, gente, mas foi esse nosso episódio. Obrigado por ter assistido até aqui. Compartilhem o episódio se vocês gostarem. Sigam a gente lá no Instagram, que a gente continua dando toda semana dicas de filmes, jogos, séries, filmes de terror, quadrinhos, um monte de coisa. E sigam também Lulis Indica no YouTube. Sigam também o Instagram da Luísa. Essa semana a gente fez uma promoção muito legal, já encerrou, mas a gente sorteou três cartões pré-pagos da Netflix. E, bom, ajudem a gente ao canal crescer, que vão ter novas promoções, vão ter novas coisas. E bom, até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Falou! Até mais. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Feira da fruta é a feira mais cara, aonde só dá pilão. Tem a feira tamanho família, tem até a feira do melão. Vamos nessa! Feira da fruta, hey! Feira da fruta, ha! Feira da fruta, hey! Feira da fruta, ha! Feira da fruta, hey! Feira da fruta, ha! Feira da fruta é a feira mais cara, aonde só dá pilão. Tem a feira tamanho família, tem até a feira do melão. Vamos nessa! Feira da fruta, hey! Feira da fruta, ha! Feira da fruta, hey! Feira da fruta, ha! Feira da fruta, hey! Feira da fruta, ha! Vamos nessa! Olha o mercado de poder. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.
Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.